E olha só essa notícia bombástica, pessoal. Uma das luletes da imprensa, Mônica Bergamo, revela que STF está desesperado com medo do relatório da OEA. Fica até o fim que o vídeo de hoje promete. Primeiro, vamos à matéria da coluna de Bergamo na Folha de São Paulo. Colunista informa que ministros da Suprema Corte e membros do governo federal acreditam que a oposição irá utilizar o relatório da organização para politizar julgamento contra Bolsonaro. Essa matéria saiu na Folha de São Paulo na manhã de hoje, às 10h10 da manhã, e foi atualizada às 11h13. A colunista Mônica Bergamo, da Band News FM, deu detalhes da repercussão da visita de Pedro Vaca, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Brasília. Segundo a jornalista, a vinda do advogado para o Brasil gerou desconfiança em setores do governo Luiz Inácio Lula da Silva e entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Para governistas e magistrados, é possível que a presença de Vaca possa gerar um parecer favorável às críticas da oposição, de cerceamento na liberdade de expressão e que eventuais críticas do advogado possam ser utilizadas para politizar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Após se encontrar com membros do Supremo Tribunal Federal, Vaca esteve com parlamentares bolsonaristas e ouviu de congressistas da oposição que o Brasil já vive uma ditadura e que os ministros do Supremo eram estelionatários. Questionado sobre o tom da reunião com os parlamentares próximos a Bolsonaro, Pedro Vaca disse que os relatos repassados são realmente impressionantes e que tudo será avaliado com calma. Pois é, pessoal, já faz tempo que estamos avisando que mais cedo ou mais tarde a casa ia cair para os ministros do Supremo, especialmente alguns aí que já são figurinhas carimbadas, não é mesmo? É como diz o ditado, mais cedo ou mais tarde o chicote muda de mão. Eu sei que é cedo ainda para comemorar, mas para quem está cansada de ver tanta perseguição desde que Bolsonaro foi eleito presidente, já estava na hora de nós, de direita, termos alguns bons motivos para comemorar. Mas não vai embora ainda. Veja o que disse Mônica Bergamo sobre tudo isso. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente vai falar sobre a visita de um relator da OEA, que trata especificamente de liberdade de expressão, e deu algumas declarações, digamos, que estão movimentando Brasília. Mônica, bom dia para você. Oi, é isso aí, Megali. Bom dia para todo mundo. A visita do relator especial, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo nesse semestre ainda marca o julgamento do Bolsonaro, Vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então, o conteúdo desse relatório ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico, simplesmente, que vai aparecer na imprensa e tudo bem. Não. Vão ser duas coisas paralelas. Então, esse é o temor, Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli, numa capa da revista Veja, e falava, esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou, o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está tendendo, Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou, eles já divulgaram um release, e depois vai ter a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos, enfim. Nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro
pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório? Vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? Né? Eu conversei também com diplomatas que dizem que é difícil, né, você comparar o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro com o que aconteceu no Capitólio, lá, com a tentativa de invadir o Congresso quando o Trump perdeu as eleições, porque lá não teve envolvimento de militares, né? O que eles dizem é que aqui no Brasil teve envolvimento de militares e teve uma tentativa de fato de golpe de Estado diferente, são situações, a situação no Brasil foi muito mais grave, né? Então o que teve aqui foi, na percepção desses diplomatas, na narrativa desses diplomatas, do Supremo, do governo, não é que foi implantada uma ditadura aqui, foi evitada uma ditadura aqui, né? Então essas são as duas versões, né? São as duas percepções em choque. Vamos ver como é que vem esse relatório, Megali, mas as andanças dele, que ainda vai conversar com jornalistas, vai conversar com muita gente, causando aí um certo furor, vamos dizer assim, nos bastidores de Brasília, Megali. Muito bem. Estavam presentes nesse encontro, Mônica, estava presente a Fira Flor, né, da nova direita brasileira, deputado Marcel Van Hatten, a deputada Carla Zambelli, que ainda é deputada, senador Magno Malta, deputada Bia Kicis, deputado Nicolas Ferreira e o senador Eduardo Girão. É isso aí. Isso. E ele saiu falando isso, muito impressionante, os relatos, está impressionado, então dá uma certa pista ali, né, Megali? Mas, enfim, essa turma aí tem um histórico de, digamos, criar algumas realidades próprias nas redes sociais. Basta ver lá o que cada um deles escreveu no dia 8 de janeiro, por exemplo. Pois é, pessoal. Quando eram os esquerdistas a fazerem acusações falsas nos órgãos do exterior contra bolsonaristas, estava tudo bem, né? Agora que a coisa se inverteu, eles estão aí dramatizando, morrendo de medo do que pode acontecer. Mas não tem jeito. Foram tantos abusos, tantas narrativas inventadas, tantas perseguições que eles já estavam se sentindo bastante à vontade para fazer o que queriam sem ser incomodados. Repare, com até a imprensa agora está mostrando todo santo dia matérias sobre como Trump, Elon Musk, OEA e outros agentes políticos internacionais estão tentando, abre aspas, prejudicar o Brasil e invadir a soberania do país. E reparem noutra coisa, até o ministro da Defesa de Lula já disse que não houve golpe algum. Marcos Duval prometeu apresentar os vídeos do 8 de janeiro que Dino apagou. Os documentos do USAID já mostraram o quanto os Estados Unidos interferiram nas eleições brasileiras desde 2022, junto com o STE, a imprensa, os influenciadores, artistas, ONGs e muito mais. Isso sim foi um duro golpe contra a nossa soberania e democracia. Mas alguns da imprensa, como Mônica Bergamo, não largam o osso de jeito nenhum. Mas e aí? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que a OEA vai fazer alguma coisa para livrar o Brasil desse projeto de ditadura? Ou será que tudo não passa de uma cortina de fumaça para levar o povo brasileiro em banho-maria até 2026? Comenta aqui embaixo para eu saber. Não se esqueça também de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se quiser mostrar essa notícia com algum amigo, compartilha com ele. E se quiser irritar algum inimigo petista, compartilha com ele também. Assim todos saem ganhando. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal!